Saúde os irmãos com a paz do Senhor e quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me ouvindo. Seja bem-vinda ao nosso canal, né? E aqui eu quero deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6 até o versículo 11. Depois a gente vai ler do 12 até o 19. Enfim, vai ser Provérbios capítulo 6 até o versículo 19. Que quem escreveu essa palavra, o livro de Provérbios, nós sabemos que foi o rei Salomão. Salomão era um homem dotado de sabedoria. Então, quando ele escreveu essa palavra aqui de Provérbio, é uma palavra de aconselhamento, né? Então, vários conselhos práticos para o dia a dia. E hoje nós vamos bater muito na tecla do pecado, como evitar ele, como fugir dele, como se sair dele, como agradar o Senhor, né? Que tem como título Promessas Perigosas. Capítulo 6 do livro de Provérbios. Filho meu, se ficardes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixastes encerrar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinho. Então, do capítulo 6 até o versículo 5, né? Deus aqui está falando através da boca, da vida de Salomão, que a gente não deve ficar por fiador de ninguém, né? E o comentarista fala que se ficar por fiador, só se você tiver uma reserva. Se você ficar por fiador, emprestar teu nome para alguém, alguém de confiança, um amigo seu, e esse seu amigo não chegar a pagar, quitar aquela dívida, você tem que ter uma reserva. É porque como você foi você que emprestou o teu nome, né? Você tem que ir lá e pagar a dívida. Para quê? Para ficar em paz com Deus e em paz com os homens. Porque a gente carrega, não é nem o nosso nome que tem tanto peso, assim, não é nem o nosso nome que é tão assim como a Bíblia quer dizer, não é nem o nosso nome que requer todo um cuidado, um valor, né? Não é nem o nosso nome que está em jogo nesse negócio, é o nome do Senhor que nós carregamos, né? Que nós levamos ele como servo de Deus e serva de Deus. Quando a gente fica por fiador, quando a gente empresta o nome da gente para alguém, a gente fica na responsabilidade de que aquela dívida vai vir e vai vir no nosso nome, né? Quem comprou foi uma pessoa estranha, mas quem vai pagar é você, porque é o seu nome que está em jogo. Então, como a gente carrega a palavra de Deus, né? Como servo e serva do Senhor, a gente tem que arcar com as consequências por causa do Senhor, né? Evitamos pecar, evitamos fazer coisa errada, não é porque a gente é bom, não, é porque Deus é bom, né? Deus é bom, né? E nós somos servos de Deus. E se nós anunciamos, se nós proclamamos, se posicionamos como servo de Deus, a gente tem que fazer as coisas certas, né? Eu lembro que outrora eu emprestei meu nome para uma pessoa, conhecido meu, um parente meu, da minha família, né? E essa pessoa afundou meu nome de dívidas, né? Eu não tinha condição, porque quando você não tem condição de pagar a dívida, que aqui Salomão está falando de dívidas, né? E pessoas que a gente empresta o nome. A gente às vezes cai numa cilada dessa. Então, você empresta seu nome, como eu fiz, eu emprestei meu nome para o meu cunhado, e ali o meu nome foi para o SPC e gerou uma série de problemas. O que é que aconteceu? Eu fui orar a Deus para que Deus retirasse o meu nome daquela dívida, até porque era uma dívida muito alta mesmo, né? Muito alta, muito mais do que 100 mil reais. Muito alta. E eu não teria, para mim era uma dívida muito alta, né?
Para outras pessoas pode até não ser, mas para mim é uma dívida muito alta e eu não tinha condição de pagar e eu pedi ao Senhor para limpar o meu nome, né? E Deus foi e atendeu o meu pedido, Ele limpou o meu nome. Mas quando a dívida é pequena e você tem condição de pagar e não paga, você está sendo mau caráter. É isso que Deus está querendo falar lá para Subierga. Quando a dívida é pequena e a gente não tem condição de pagar, Deus vai dar a condição para que a gente pague aquela dívida. Mas quando a dívida é pequena e você tem condição de pagar e paga, aí sim você está na posição, se colocando na posição de um filho de Deus, de um servo de Deus verdadeiramente. Então, do capítulo 6 ao versículo 5, é isso que Salomão quer falar. Agora, do versículo 6 até o versículo 11, já é outra conversa que Salomão está falando, já é outra palavra. A loucura da indolência. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, olha para os seus caminhos e sábio, é sábio, pois ela não tem, tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na seca junto o seu mantimento, o preguiçoso até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar, de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante a tua necessidade como um homem armado. Então aqui Deus quer falar o quê, né? Nessa palavra através de Salomão, Deus quer falar o quê aqui no livro de Provérbios? A Bíblia diz que o diligente engorda, são aqueles que acordam cedo, vai atrás do pão, corre atrás, ele engorda, ele tem as coisas, né? Ele busca as coisas e ele adquire, ele tem, Deus abençoa ele. Mas o preguiçoso, ele nada consegue, ele é um sonhador, ele quer, deseja ter um avião, uma casa, um barco, um navio, uma mulher, deseja tudo, mas não alcança porque é preguiçoso, né? Não tem coragem nem de levar a comida à boca. O preguiçoso nada consegue, o diligente engorda, é aquele que corre atrás, né? Esse é o Filho de Deus, esse está na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que agrada a Deus, né? Até ele sendo um ímpio, ele agrada a Deus, porque ele é diligente, ele corre atrás e vai buscar o seu pão. Mas o preguiçoso, ele nada consegue, não chega em canto nenhum. Isso está relacionado ao campo material, à vida material, como ao campo espiritual. Aquele que não ora, aquele que não jejum, aquele que não busca, aquele que não lê, aquele que não estuda, ele não consegue nada. Chega lá na frente e vai pregar o quê? Vai falar o quê? Eu, para trazer essa palavra aqui para vocês nessa noite, eu fiquei a noite todinha, do começo da noite até agora, estudando. Para quê? Para falar alguma coisa proveitosa, algo de bom, algo que edifique os irmãos. Então não adianta eu vir aqui falar qualquer coisa, eu tenho que falar aquilo que eu tenho segurança, eu tenho que buscar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ser diligente, eu tenho que correr atrás, né? É isso que Deus quer falar, tanto no campo material, na vida material, no cotidiano, a gente tem que se esforçar, tem que buscar, porque só alcança aquele que corre atrás, né? Agora aquele que fica sentado esperando cair do céu, aí não tem como, né? De jeito nenhum, não tem como. E aqui fala, 2 conceitos do fiador. Você deve ser fiador do amigo, se ele não pagar, você tem que ter uma reserva, né? Foi o que eu falei na primeira questão aqui. O preguiçoso são pessoas que não chegam a lugar algum. Ela tem suor. Está falando aqui que o preguiçoso ele não chega em lugar algum. Mas a pessoa que tem suor, a pessoa que soa, é a pessoa diligente, é a pessoa que corre atrás, né? O preguiçoso não tem um bom fim, não tem o fim dele é triste, ele não chega em lugar nenhum, não alcança nada, né? Nada ele vai alcançar na sua vida, porque ele não é diligente, ele não serve para nada, não serve aquele que não serve para servir, para que serve, né? É isso que Deus quer falar na sua palavra. Versículo 12 fala, agora Deus, aqui nós vamos falar de 7 coisas que Deus abomina. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus abomina e a 7ª Deus odeia, né? O homem mau, o título dessa palavra. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Versículo 12. Versículo 13 fala, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinal com os dedos.
Deus não gosta desse tipo de coisa, entendeu? Já está reprovado por Deus. Então, se você faz esse tipo de coisa, começa a cortar agora da sua vida. Começa a tirar agora da sua vida. Há no seu coração perversidade todo o tempo, maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Aqui Deus está dando uma correção bem dura. Essa palavra é uma palavra dura, uma palavra de exortação. Porém, que vem para edificação. Toda palavra de Deus, ela exorta, ela ensina e ela é de bom proveito. Então, Deus aqui está dando uma direção. Ou a pessoa se endireita ou a pessoa vai perecer. E no versículo 16 fala: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então isso aqui, eita, quem estiver praticando essa coisa agora, começa a cortar da sua vida, porque esse tipo de coisa abomina, Deus abomina. Então aqui nós vamos fazer um comentário em cima dessa palavra. O livro de Provérbios nos traz uma série de instrução, a advertência que nos mostra muito claro e objetivo o que Deus espera de cada um de nós. E conforme o escritor nos revela, o caminho que devemos seguir também aponta as atitudes que devemos evitar, pecados que Deus odeia, que pratiquemos, e exatamente isso que acontece no capítulo 6, versículo 17 de Provérbios. Veja o que está escrito: as 6 coisas que o Senhor odeia, que eu acabei de ler. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Neste versículo, o rei Salomão nos revela 7 pecados que o Senhor odeia e que devemos tirar da nossa vida. Caso queiramos ter um relacionamento íntimo com Ele, com Deus, né? Ele está falando. Por isto vou te mostrar que nenhum de nós está livre de cometer um desses erros. O primeiro pecado que Deus odeia é olhos altivos. Olhos altivos são pessoas orgulhosas que se acham melhor do que as outras. Olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, que se acha melhor que as outras pessoas, né? Como eu falei. Deixa eu ver aqui. Que as outras pessoas, por qualquer motivo que seja, esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda do homem. Eu fico impressionado de ver tantos crentes que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez Cristo contou uma parábola em que o fariseu se achava tão superior que ele dizia nas suas orações: Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isto, o cobrador de imposto orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia. E no final da história, o religioso que tinha olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor. E o outro homem foi aceito porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina aquela parábola citando a famosa frase: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Essa palavra serve para o ímpio e para o crente também. Tem muito crente que precisa se consertar e tirar isso da sua vida, né? Esse tipo de coisa. Todos nós temos que se revisar, fazer uma revisão.
Aquilo que não agrada o Senhor, a gente tem que extinguir, arrancar das nossas vidas. E o segundo pecado? O segundo pecado é a língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como o povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Então aqui Deus está repreendendo todo aquele tipo de pessoa que mente. Até aquelas pessoas que falam só uma mentirinha pequenininha. Não. Nós falamos atrás em outro vídeo que eu gravei sobre o memorial de Deus e sobre os livros que vai ser aberto. Então, todo tipo de mentira que você comete e não se arrepende, aquilo ali vai crescendo na sua vida, aquele mal, como uma bola de neve, vai te atingir fortemente e vai te derrubar, entendeu? Vai trazer a tua queda, vai te derrubar do pedestal. Então, quem mente é filho do diabo. A mentira pertence ao diabo. E não foi para isso que Deus chamou a gente. A gente tem que falar a verdade, doe o que doer, custe o que custar. Sempre falar a verdade, porque a verdade é de Deus. Muitas vezes nós queremos mostrar aos outros aquilo que não somos, por isso mentimos. Outras vezes queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O grande problema é que se você repete uma mentira, várias vezes você pode começar a acreditar nela. Então tome muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdades e não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. Então Deus tem que trabalhar no caráter do homem, da pessoa, da mulher, para que ela venha ser transformada por Deus, né? Por isso que a gente tem que aceitar Jesus, né? Eu falo isso, a gente tem que aceitar Jesus. A gente aceita Jesus uma vez, mas durante a caminhada com Cristo, a gente tem que aceitar Jesus todos os dias, se arrepender dos nossos pecados, né? Então, isso é um pecado que está relacionado mais ao caráter da pessoa. Então, Deus vai arrancar, tirar o caráter denegrido, defeituoso, o caráter mau, e vai transformar ela numa pessoa nova, numa pessoa direita, honesta, santa, parecido com o Senhor. Terceiro pecado. Mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crise de assassinato, né? E é verdade que tirar a vida da outra pessoa é algo gravíssimo, pois a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa se transformam e são violentos com as suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos Deus odeia isso. Todos nós conhecemos os que mandamente não, os que são, conheçamos os que mandamente não notórios, mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, a quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então aqui Deus está falando que a gente pode matar outra pessoa através de palavras,
não só através de atitudes, né? Porque nós pecamos de 3 formas: pensamento, palavras e gesto. Então, Deus aqui está falando que há várias formas de matar alguém, de destruir. Uma é com as mãos, você tira a vida da outra pessoa, é pecado. E a outra você pode destruir, matar a pessoa com uma palavra, né? Às vezes você dá uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, e a pessoa entende tudo errado e ali as consequências vêm, né? Jesus estava afirmando que o assassinato também pode estar nas nossas palavras e emoções, igual eu falei. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o texto, o mandamento, como disse o apóstolo João. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, só em você odiar, igual eu falei, há várias formas de a gente cometer um assassinato, né? Só em você odiar o seu irmão já é uma forma de você cometer assassinato, é uma forma de você pecar também. Então, isso é muito sério. A gente tem que se examinar todo dia, ver o que é que está faltando na nossa vida, o que está desagradando a Deus e colocar em ordem. Todos nós, né? Essa palavra é abrangente, ela fala para todos, para os que estão dentro da igreja e para os que estão fora da igreja, principalmente, né? Se nós que somos nós, alguns deslizes a gente comete, imagina o homem que está fora da presença de Deus, ele comete vários deslizes, é por isso que tem que se orientar com a palavra de Deus, né? Eles têm que se orientar, todos nós temos que se orientar com a palavra de Deus, né? Está escrito em 1 João 3,15. Então vamos orar, pedir que Deus nos capacita e respeitamos a vida do nosso próximo e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Jesus falou que a gente tem que abençoar os nossos inimigos e orar por eles, né? 4º pecado. Pecado é coração que traça planos perversos, né? Quando Satanás lança uma semente do mal sobre nós, ele pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos, porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau, onde só há intenções ruins, como rancor, ódio, inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então, tome muito cuidado em outro. Provérbio, né, de Salomão escreveu, né? Então, aqui está dizendo pessoas que maldam tudo, maldosa, né, que maquinam mal, quer tirar a vida do outro, passa o dia todo pensando mal de fulano, de cicrano, né? Vou fazer mal para fulano, vou fazer mal para cicrano. Esse tipo de coisa Deus abomina. Deus detesta, quer deixar Deus irado, é cometer esses 7 pecados. Deus odeia, a Bíblia está falando claramente que Deus abomina esses pecados. Por quê? Porque a pessoa fica parecendo com Satanás, que comete esses pecados. É filho do diabo. A pessoa que parece com Deus faz ao contrário. Ele ama, ele perdoa, ele ajuda, né? Faz ao contrário, faz as coisas boas. E aqui, como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele, e isso significa obedecer e seguir os seus ensinamentos. A Bíblia diz que o nosso coração deve ser ocupado com tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Por isso, tome cuidado com as mais amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levariam para os maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz: não se deixe enganar, os mal companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, né? E o 5º pecado, pés que se apressam para fazer o mal. Pés que apressado em fazer o mal está se referindo às pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que elas estão sempre querendo passar alguém
passar alguém para trás, né? Dar um calote em alguém, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte, né? Provérbio capítulo 11, 19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. Eu fico triste em ver que tantas pessoas que se dizem cristãos são mal pagadores, não honram os seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, né? Achando que não haverá consequência, mas eles estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Não só o cristão, mas toda a classe em geral. Existe, porque na igreja do Senhor, na casa do Senhor, a Bíblia diz que é o joio e o trigo, né? Todo cristão que é caloteiro, não. Tem cristão que paga certinho, que é honesto, que é direito, mas tem outros que não é, né? É isso que ele está combatendo aqui. Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando de várias maneiras de pecar, satisfazer os nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse: comportemos-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedice, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Cristo, e não fiquem permitindo como satisfazer aos desejos da carne. Romanos 13, 14. Então, vocês vão lendo e vão acompanhando esse estudo. Então, aqui ele está orientando, né, que a gente não pode se inclinar para as obras da carne. Como está escrito no livro de Gálatas 5, 22, as obras da carne, a tendência dela é levar o homem para a morte, né? Para se afastar de Deus, né? A gente tem que sempre observar as coisas boas e praticar o bem, fazer o que é bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que ser imitadores de Cristo. Sexto pecado, testemunha falsa que espalha mentiras. Nós não podemos falar de algo que não vimos ou ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. E por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas? Não é mesmo? Ele está fazendo uma pergunta, né? A gente tem que vigiar. Essa boca aqui, ó, ela tem que se manter quietinha, falar só das coisas do céu. A Bíblia, ó, aí a Bíblia diz, ó, que é 2 ouvidos, para quê? Para ouvir mais a voz de Deus, e uma boca só para falar menos, né? E falar aquilo que for proveitoso. Se você não tem nada de bom para falar e não quer pecar, é melhor ficar calado. É isso que Deus está falando. Se não tem nada de bom para falar, não tem nenhum conselho de bom para dar, fica calado, para tu não ferir teu irmão, para tu não pecar contra Deus, né? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém chega até você contando uma fofoca ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive a outra pessoa a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. Aconteceu isso comigo, outrora, comigo e com meu esposo, né? Chegou alguém para falar mal de outra pessoa, eu cortei na hora, sabe por quê? Porque isso não edifica, isso é coisa de Satanás. E esses fofoqueiros, que é enviado pelo diabo, que não vigia, ele fala, eu tenho uma coisa para te contar.
Tu tá sabendo? Aí você corta o mal pela raiz, porque você também entra no mesmo pecado. Você também vai ser cobrado por Deus. Aquilo ali vai prejudicar a tua vida. Né? Quando alguém vier para falar de fulano, cicrano e beltrano, você corta o mal pela raiz, porque você é um servo de Deus, né? Quem é servo de Deus não está nessa classe de pessoas. A gente fica de longe, fica afastado, né? A gente tem que estar santificado. Santificado é separado. Por isso que a gente tem que se separar desse tipo de coisa. A gente tem que se afastar. É isso que Deus está falando, né? E o sétimo pecado, que é o pecado que Deus odeia, somente odeia. O sétimo pecado é promover discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados citados em Provérbios, capítulo 6, este não só apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E se pararmos para pensar, este é o mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte. Quantos casamentos foram destruídos ou desfeitos? Ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para o diabo semear contenda entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão, né? O diabo gosta de causar divisão, separação. E devemos fazer de tudo para permanecermos unidos, né? A Bíblia no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, porque nós unidos, nós somos um povo forte, mas nós divididos, quando o diabo vem com esse tipo de coisa, é para enfraquecer, porque uma igreja dividida é uma igreja fraca, vulnerável, fácil de ser atacada e destruída. Então a Bíblia diz que a gente tem que vigiar contra esse tipo de coisa. Veja o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, 25. Não ficará de pé. É igual eu falei. Se tiver esse tipo de coisa, contenda, mentira, discórdia, promover discórdia entre os irmãos, vai dividir, vai enfraquecer. E é isso que o Satanás quer. Mas a gente tem que vigiar todos os dias. Quando alguém vier falar mal do teu irmão, da tua irmã, você corta e na hora fala: minha irmã é uma bênção, meu irmão é uma bênção, meu pastor é uma bênção, tá? Mesmo que ele não seja, você já começa a profetizar, porque a palavra ela promove a vida e a morte. Então você começa a falar: é bênção, meu irmão é uma bênção, fulano é uma bênção. Corta na hora o mal pela raiz. Isso quer dizer que a destruição de um lar de um ministério começa pelas brigas, discórdias e desunião. Então, meus irmãos, vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo mal. Esses são os 7 pecados dos cristãos